E se eu te falar que tem como você construir uma nova renda digital em casa, utilizando o teu celular que você tem aí, com acesso à internet, não importa qual celular que seja, pode ser o celular mais simples do mundo. Faz o seguinte, clique em Saiba Mais. No vídeo de hoje eu quero te ensinar um passo a passo prático para você se tornar uma pessoa mais segura e confiante, para você desenvolver a sua autoconfiança, tudo baseado na ciência mais atual, mas em uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender. E vamos à segunda coisa que destrói a sua autoconfiança, é o baixo autocontrole emocional. Olha, se você quer encontrar uma coisa que é a mais comum em pessoas que não são seguras, que não são confiantes, é geralmente isso. São pessoas que têm uma dificuldade em regulação emocional, em autorregulação emocional. Só que quando a gente fala de controle emocional do ponto de vista científico, é muito importante você entender o que isso significa. Porque você não controla aquilo que você sente. Falar de controle emocional do ponto de vista científico não é dizer que você vai controlar aquilo que você sente. Por quê? Não existe mecanismo fisiológico no seu cérebro que permite que você faça isso. E eu sei que talvez algumas pessoas que estão assistindo aí, você fala, eu controlo as minhas emoções. Controla nada. Você não controla. Te levo lá no meu laboratório, te provo que você não controla as suas emoções, porque a gente tem décadas de ciência mostrando que não existe essa capacidade fisiológica. O que você controla? Você controla duas coisas essencialmente. Você controla, e não é totalmente que você controla isso, tá? Você controla o seu foco, você tem a capacidade de controlar o seu foco, e ela não é total. Especialmente uma pessoa que, por exemplo, tem transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade ou que tem outros transtornos neuropsiquiátricos que prejudicam o foco, como depressão e ansiedade. Mas você tem algum grau de controle sobre o seu foco e você também tem algum grau de controle sobre o seu comportamento, sobre aquilo que você faz. Mas não é total também, tá? Porque uma parte considerável dos nossos comportamentos são os comportamentos automáticos, são os hábitos. Os estudos variam, mas geralmente os estudos concordam que de 40% a 60% de tudo que você faz, de todos os seus comportamentos no seu dia, são hábitos. E, portanto, você não está no controle de todos os seus comportamentos porque tem muita coisa automática. Mas, se você tem controle sobre alguma coisa, é sobre essas duas variáveis. Você tem algum controle sobre o seu foco, que vai ser maior ou menor variando de pessoa para pessoa, e algum controle sobre aquilo que você faz, que vai ser maior ou menor dependendo da pessoa também. Nesse sentido, quando a gente fala de controle emocional, nós estamos falando de você controlar seu foco e seus comportamentos para quê? Para influenciar suas emoções da maneira correta. Para pensar em técnicas de respiração que reduzem a ansiedade e são super eficientes com isso. Com meus alunos eu ofereço essas técnicas, existem técnicas que diminuem a tua ansiedade em questão de minutos. Só que você está controlando a ansiedade? Não. Você está controlando um comportamento que é a sua respiração e com isso você está afetando indiretamente as suas emoções. Então isso precisa ficar claro para você. Mas, quando você observa pessoas inseguras, pessoas que não são seguras, que não são confiantes, pessoas que têm uma autoconfiança abalada, geralmente elas têm um problema de autorregulação emocional. Então, o que elas fazem? Elas são pessoas que tendem a ser pessoas reativas emocionalmente. Essa reatividade emocional, ela pode ser num sentido de retração ou num sentido, às vezes, de explosão. Mas costuma ser muito comum em pessoas que não são seguras e não são confiantes, a pessoa ela sente uma coisa e ela reage rápido. Ela pode reagir de uma forma retraída. Então ela se sente mal, ela fica acuada, ela se fecha, ela se diminui. Ou ela pode reagir de uma forma mais explosiva e expansiva, dando pancada, dando paulada, falando o que não deveria. Mas essencialmente, seja na retração ou na explosão, você abala a sua autoconfiança quando você não tem uma boa regulação emocional. Porque não é sobre o que você sente e controlar o que você sente, é o que você faz com o que você sente. E o que pessoas confiantes fazem e aprendem a fazer? Elas aprendem a parar. Quando elas sentem uma coisa, elas param em primeiro lugar. Elas ouvem, elas pensam e elas depois respondem com calma. Elas não imediatamente reagem. E eu quero que você entenda a ordem e as coisas que acontecem dentro de você e que fazem com que você não tenha essa capacidade de autocontrole emocional que pode estar abalando a tua autoconfiança. Ou seja, o que prejudica a tua autorregulação emocional. Para entender isso, você precisa entender que emoções elas são oriundas de estímulos. Estímulos é, grosso modo, tudo que chega ao seu cérebro e que irá produzir uma emoção. Então, por exemplo, alguém te fala alguma coisa. Uma coisa que te ofende ou uma coisa que te machuca. Você recebe uma notícia dura, difícil, triste. São dois exemplos de estímulos. Estímulos externos, porque o estímulo pode ser um estímulo interno.
Você lembra de uma coisa que te machucou muito no passado. Você lembra de alguém que te fez muito mal. Isso é um estímulo também, só que ele não veio de fora. Mas isso também vai desencadear uma reação emocional. E você não controla sentir ou não. Por quê? Porque a reação emocional, gente, é muito rápida, ela é muito veloz. É menos de meio segundo para o teu corpo inteiro mudar e você sentir aquela coisa ruim, por exemplo, quando alguém te ofende ou quando alguém te fala uma coisa que te machuca. Então você tem um estímulo e uma resposta emocional que é automática. Só que, depois da resposta emocional, você tem uma resposta comportamental, que é aquilo que você faz com o que você sentiu. E eis aí o ponto. O teu controle, ele está naquilo que você faz com o que você sente. Você não controla o que você sente, você controla o que você faz com o que você sente. E dependendo do que você faz, você pode jogar gasolina nessa emoção para ela tomar conta da tua vida e te prejudicar, ou você pode apagá-la, pegar um extintor para apagar e não deixar que ela domine a sua vida. E o bacana é que conforme você vai usando o comportamento certo para pegar o extintor e você vai apagando a fogueira e apagando de novo, o que vai acontecendo é que nas próximas vezes que alguém te falar alguma coisa que te machucou, por exemplo, você vai ter uma reação emocional que vai ser menos intensa. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você é uma pessoa que faz aquilo que é errado e você inflama a emoção, se a tua resposta comportamental ela alimenta aquela emoção que é prejudicial, se aquilo que você faz alimenta aquela emoção que está prejudicando a tua vida, o que vai acontecer é que na próxima vez que alguém te falar uma coisa que te ofende ou que te machuca, por exemplo, tua reação emocional vai ser maior ainda. Então é possível educar as nossas emoções através dos nossos comportamentos. E é muito importante, portanto, você entender essa ideia, e um dos primeiros grandes pensadores a falar disso foi o grande Viktor Frankl. Ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido, também traduzido às vezes como O Sentido da Vida, e nesse livro ele traz uma ideia muito importante que geralmente ela é resumida em uma citação. Então, a citação exata não é dele, mas é uma boa síntese das ideias dele. E ele diz assim: entre estímulo e resposta existe um espaço. É nesse espaço que reside o nosso poder de controlar a nossa resposta. E é no poder de controlar a nossa resposta que está a nossa liberdade. É uma ideia profunda se você parar para pensar, e o Viktor Frankl, talvez você não conheça o cara, mas é um grande pensador das ciências que estudam a mente dos seres humanos, e ele foi prisioneiro de campo de concentração. E toda a reflexão psicológica dele é baseada nessa experiência. Mesmo quando você tira toda a liberdade de uma pessoa, ainda resta uma liberdade, que é a liberdade de pensamento, de como ela pode enxergar o mundo dentro dela mesma. Então, é muito bonito o livro dele, esse livro específico, e na verdade toda a obra dele eu recomendo a você, mas essa ideia poderosa para você construir a sua autoconfiança se você tem dificuldade de regulação emocional. Se você é uma pessoa que facilmente se abala e fica, encolhida, retraída por conta de emoções, ou se você é uma pessoa explosiva que reage de forma muito impulsiva, fala o que não deveria, ofende às vezes, enfim, depois se arrepende, seja qual for o caso, isso pode estar abalando a sua autoconfiança e o que você tem que fazer é aumentar o teu espaço entre o estímulo e a resposta. E como é que você faz isso? Treinando, não tem jeito. É você realmente parando para respirar antes de agir, e vai doer, vai ser difícil no começo, mas na segunda vez vai ser menos difícil que na primeira, e na milésima vai ser muito mais fácil. É você realmente criar o hábito de não simplesmente reagir, não age baseado naquilo que você está sentindo ali no instante, porque as tuas emoções são traiçoeiras. Para perceber isso. Quando você está estressado e ansioso, o mundo parece mais ameaçador. Já quando você está alegre, em paz, tranquilo, o mundo parece mais acolhedor, sendo que nos dois casos o mundo continua o mesmo. O grande pensador alemão, o Goethe, ele tem uma frase que é profunda nesse sentido. Ele diz assim: o ser humano vê no mundo aquilo que carrega no coração. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são como lentes, são como filtros de interpretação da realidade, lentes que nós usamos para interpretar a realidade. E as nossas emoções, portanto, distorcem a nossa interpretação do mundo. As tuas emoções, elas dizem muito sobre você. Eu não estou dizendo que as emoções não merecem e precisam ser ouvidas. Precisam sim, porque muito do que as nossas emoções dizem é importante. Só que é importante para você entender você, não tanto para você entender o mundo. E nesse sentido, se você quer construir autoconfiança, você precisa aumentar o teu espaço entre estímulo e resposta. Você precisa realmente aprender e se habituar a pausar. Sentiu alguma coisa ruim? Pausa. Cria esse hábito, pausa, eu vou parar e eu vou dar uma pensada.
Ah, mas tem uma pessoa na minha frente, estou conversando com ela. Você vira para ela e fala, a gente pode continuar essa conversa depois? Queria dar uma pensada. E aí depois a gente retoma. Por exemplo, esse é um exemplo do que você pode fazer para ganhar esse espaço. Não tem problema nenhum. Mas esse espaço vai fazer com que você comece a ganhar um pouco de maturidade emocional, inclusive para você perceber o quanto que as tuas emoções distorcem tua interpretação da realidade e também os teus comportamentos. Porque quando você age desse jeito, deixando tuas emoções governarem, isso destrói sua autoconfiança, mas além disso, as pessoas, elas vão olhar para você e elas vão te enxergar como uma pessoa pouco segura e pouco confiante, porque pessoas seguras e confiantes, elas são calmas. Elas recebem, tudo bem, elas podem estar sentindo, pode estar fervendo dentro da pessoa, só que elas conseguem pausar, ouvir, minimamente refletir e responder de acordo. E se elas sentem que elas vão explodir ou que vão ter uma reação de comportamento prejudicada por causa das emoções, elas sabem se afastar. Como, por exemplo, fazendo o que eu acabei de te falar, dizendo para a pessoa, vamos conversar sobre isso depois? E aí você faz uma pausa ali. Quer ver uma coisa que pessoa impulsiva faz? Ela quer terminar a conversa ali na hora, com a cabeça quente, porque as emoções dela governam a vida dela. Toma cuidado, isso abala sua autoconfiança, isso te torna uma pessoa mais insegura, isso te torna uma pessoa menos confiante, não só perante a si mesmo, mas perante as outras pessoas também.